E aí, meus queridos alunos, tudo bem? Essa é a terceira aula aí do segundo ano, modelo EAD da Escola Emídio Campos Vidal. A gente vai falar sobre reflexões, tá? Então, bora lá. Não se esqueça aí que se você não for inscrito no canal do YouTube, tá? Se inscreve aí, deixa o seu joinha para nós aí, ativa a sineta para saber dos novos vídeos que estão chegando para vocês, tá? E tá aí também o meu perfil no Instagram, que tá lá, tá aberto para vocês também, porque a gente tá fazendo algumas lives aí para tirar dúvida, então vocês podem estar acessando sempre que vocês quiserem, tá bom? Bom, então a reflexão, uma onda que se propaga em um meio sofre reflexão, após incidir em um meio de características diferentes, volta a se propagar no meio original, tá? Então olha só, o que a gente tem que entender, ou seja, simplificar essa conversa, que eu posso entender a reflexão como bate e volta. Então a onda ela se propaga até ela encontrar algum obstáculo nela, ela vai bater nesse obstáculo e vai voltar sempre no mesmo meio de origem, ou seja, sempre no meio que ela está se propagando originalmente, tá? Então imagina que você tem uma menina, por exemplo, essa menina ela está sendo iluminada pela luz da lâmpada. Então eu tenho uma lâmpada, essa lâmpada ela vai fazer com que os raios de luz vão para todas as direções, porque a gente sabe que a luz é uma onda tridimensional, né? Então ela vai vir na menina, esse raio de luz, vai pegar em toda ela, certo? E aí o que vai fazer? Quando bate nessa menina, essa menina ela vai passar a refletir essa luz que chegou nela. Então eu vou ter uma reflexão, ela sendo uma reflexão dessa luz que bate na menina proveniente dessa lâmpada, tá bom? Como a luz ela se propaga em todas as direções, eu não enxergo essa luz, tá? Ela apenas está se propagando. Agora, entretanto, quando eu colocar, por exemplo, um espelho, que é uma superfície refletora, então a luz que chega na menina, certo? Devido a essa lâmpada, vai sofrer uma reflexão, e essa reflexão vai bater no espelho. E ao chegar no espelho, o que vai acontecer? Vai sofrer uma reflexão de novo, que vai bater e vai voltar. Então ela vai bater e vai voltar novamente para a menina. E aí o que acontece? Quando essa luz que está voltando devido à reflexão chega no olho da menina, ela enxerga a sua imagem no espelho. Então, reflexão, bate e volta. Veja que a reflexão ela não passa de um meio para o outro. A luz ela está andando sempre no ar, então ela vai permanecer no ar, tá? Ela vai bater no espelho, mas vai voltar refletida pelo espelho, tá bom? Então, um pulso de onda, ao propagar-se em uma corda, ao encontrar uma parede, por exemplo, onde a corda está presa, irá fazer reflexão também. Só que essa reflexão pode acontecer de duas formas. Na letra A, quando a corda tem extremidade fixa. E na letra B, quando a corda tem extremidade móvel. Então vamos ver como é que é essa reflexão em uma corda aqui. Então olha só. Aqui eu tenho um desenho que representa uma corda. Cada bolinha dessa representa uma partícula da corda. Ela está ela tá presa, ela está fixa. Uma extremidade dela está fixa e a outra extremidade também está fixa, tá? Então isso aqui seria um pulso de onda que irá propagar numa extremidade fixa. Agora, o que é uma extremidade móvel? Então tá vendo, ó? Olha assim, eu tenho, por exemplo, a representação de uma argola. Essa argola aqui vai dizer que a minha corda está móvel ali, porque essa argola vai permitir com que ela possa subir ou descer nessa barra. O que não acontece aqui, ó, aqui ela está presa. Então não interessa o que eu faço, esse ponto aqui nunca vai se mover daqui, ele vai ficar preso. Então por isso que eu tenho uma extremidade fixa e uma extremidade móvel. Então, como é que funciona a reflexão de um pulso de onda numa extremidade de uma corda fixa? Então, veja, aqui eu tenho aqui um esquema. Lembra? Essa aqui é nossas bolinhas, representam as partículas de uma molécula, de uma corda. E aí eu vou gerar um pulso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer esse objeto aqui movimentar para cima, tá? Então, ele vai
gerar uma certa energia que vai ser transferida pelas partículas dessa corda. Ela vai formar um pulso de onda, e esse pulso de onda ele vai estar se movendo com uma velocidade ali até chegar à extremidade dessa corda. Só para relembrar vocês, lembra que essa velocidade seria a força dividido por delta, né? Que é a densidade linear da corda, onde essa densidade linear da corda é a massa da corda, né? Dividido, aliás, a massa da corda dividido pelo seu comprimento. Tudo bem? E aí, o que acontece? Esse pulso ele vai andando, certo? Ele continua andando, até ele chegar na extremidade que é fixa, tá? Essa extremidade fixa. O que vai acontecer? As partículas da molécula aqui, elas estão tentando subir, ó. Enquanto que essas aqui, elas vão descer novamente, que é o movimento que está ali, que é a elasticidade da mola. Então, tem uma energia associada a essas partículas. Essa energia, ela vai fazer com que as partículas sofram uma subida e uma descida. E também eu tenho uma energia cinética associada. Quando chega nessa partícula aqui, como ela está fixa, eu vou tentar fazer uma força para lá, certo? O que vai acontecer? Pela terceira lei de Newton, essa partícula, como ela está presa em algum lugar, essa força aqui que vai ser colocada vai ser mandada de volta para ela. E aí eu tenho uma força de ação e reação. Então eu tenho uma força que ela tenta puxar essa extremidade fixa para cima, ela não consegue, a extremidade puxa a corda para baixo. E aí o que vai acontecer? Vai fazer uma inversão na força de cada partícula que chega ali. Então o que vai acontecer? Ó, as partículas vão começar a formar um pulso, ele vai diminuir esse pulso, até ele começar a voltar para a parte de baixo dela. Por quê? Ela vai ter agora, ó, a primeira partícula que estava para cima, agora está para baixo, ó, tá vendo? E as partículas aqui estão para cima, certo? Então vai fazer esse processo inverso. E aí ela gera um pulso aqui de onda, e esse pulso de onda ele vai começar a se mover com aquela velocidade para o lado contrário. E aí ele vai se movimentando até chegar numa extremidade. Quando isso acontece, tá? Quando você tem uma onda que ela se propaga nessa direção até uma extremidade fixa, e ao encontrar essa extremidade fixa, essa onda ela sofre uma inversão, ou seja, tá indo por cima, volta por baixo. Tá indo por baixo, volta por cima. Tá fazendo uma inversão do pulso da onda. Nós chamamos que isso é uma reflexão com inversão de fase. Então, é uma reflexão com inversão de fase, tá? Então, é isso que acontece. Então, quando você tem em cordas fixas, eu tenho inversão de fase. O que significa isso? O pulso de onda chegou pela parte de cima, volta pela parte de baixo, tá? E se mantém as mesmas características, tá? A frequência se mantém constante, a velocidade se mantém constante, o comprimento de onda se mantém constante e a amplitude da onda se mantém constante, desde que o sistema seja conservativo. Ele tem que ser conservativo para isso, tá bom? Bom, agora, quando eu tenho uma extremidade de corda móvel, o que vai acontecer? O processo é o mesmo, tá? Eu tenho uma região que está móvel aqui, essa partícula ela pode se movimentar, e eu tenho aqui a partícula presa, onde vai gerar o pulso. Então, esse pulso vai ser jogado para cima, tá? E vai gerando a energia elástica e cinética nas partículas ali da corda, e vai formando esse pulso. Então, observe que esse pulso, ele tá com a força para cima, tá vendo, ó? Enquanto aqui ele tem que voltar para baixo quando ele passa. Então, quando pegar essa partícula que está aqui, ó, quando o pulso de onda chegar, a energia que vai passar para ela vai fazer esse processo, vai fazer com que essa partícula seja mandada para cima e depois para baixo, para que ela tenha a oscilação, para que ela seja perturbada, tá? E aí essa partícula, ela vai com essa energia, esse pulso de onda vai continuar se movimentando com velocidade, até chegar na extremidade. Então, quando chega na extremidade, o que acontece?
o anel ele se movimenta para cima. Então, a força que a partícula faz para cima faz com que o anel se movimente para cima. Então, não vai acontecer aqui a terceira lei de Newton, que é ação e reação, certo? Então, ele vai subir até lá em cima, e aí lembra que essas partículas é que ela tem que vir para baixo? Então, quando chegar lá no anel, ele vai fazer o anel voltar para baixo também. E aí ele vai voltar para baixo até chegar na posição normal. E aí o que acontece? Ó, tá para baixo e aqui tá para cima. E aí, esse pulso ele vai continuar se movimentando para frente, ou seja, da direita para a esquerda, com essa velocidade v. E aí ele vai se movimentar até chegar no final dela, tudo bem? Então, quando isso acontece, a gente vai dizer para você também uma coisa, tá? Então, quando a extremidade da corda ela é móvel, nós vamos dizer que isso é uma reflexão sem inversão de fase, tá? Uma reflexão sem inversão de fase, tá? E a velocidade dela permanece constante, a frequência desse pulso permanece constante, o comprimento de onda permanece constante e a amplitude permanece constante desde que a onda seja conservativa. O que é conservativa? Ela mantém a sua energia, ela é conservada, logo não tem alteração nas características da onda. Se ela não for não conservativa, ela pode perder velocidade, ela pode diminuir frequência, ela vai diminuir comprimento de onda, ela vai diminuir amplitude, porque ela está perdendo energia ao passar pela onda, tá? Mas nós estamos trabalhando com ondas conservativas, tudo bem? Bom, e o que é superposição, então? Superposição é uma perturbação resultante devido ao encontro de dois pulsos, podendo ocorrer de duas situações. Situação 1, pulsos em fase. Situação 2, pulsos em oposição de fase. Então, o que significa pulsos em fase? Significa dizer que você tem dois pulsos de onda que têm a mesma fase, ou seja, se os dois pulsos estão para cima ou para baixo. E aí eles vão se encontrarem, esses pulsos. Um vai de encontro para o outro. O que é pulso em oposição de fase? É quando um pulso está para cima e o outro pulso está para baixo, e esses pulsos vão se encontrar. Então eles têm fases opostas, tá bom? Bom, então vamos na primeira situação, pulsos em fase, tá? Então veja só, eu tenho aqui o pulso A, eu tenho aqui o pulso B, o pulso A está indo com uma velocidade V e o pulso B está voltando com uma velocidade VB, que eu vou chamar aqui VA e VB, tá? E aí o que acontece com esses pulsos de onda? Você percebe que esses pulsos eles têm amplitudes diferentes. Aqui eu tenho uma amplitude da onda A e aqui eu tenho uma amplitude da onda B, ó. E a amplitude da onda A é maior que a amplitude da onda B, certo? Tudo bem? São maiores. E eles vão fazer o quê? Eles vão se encontrar. Então, esse pulso vai andando até se encontrar. Quando começa a se encontrar, as energias desse pulso se somam, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a gerar aqui uma onda resultante, um pulso de onda resultante. Isso é superposição de ondas. Então você percebe que a onda B está aqui, ó. E que a onda A está aqui, ó. Mas nesse ponto aqui, eles estão se somando. Então eu tenho aqui uma resultante, tá? Uma amplitude resultante aqui, tá? Que é justamente a soma das duas amplitudes, a soma das duas energias. Então, elas vão se encontrando novamente até chegar no ápice dela, tá? No resumo, eu disse para vocês que essa onda era mais ou menos isso, né? Olha lá, mais ou menos isso aqui, tá? Por quê? Porque ela tá diferente esse desenho aqui, porque eu peguei um aplicativozinho que faz essa representação para mim, para tentar deixar melhor para vocês, só que ele deu essa diferença aí, esses pulsos aí, tá? Mas você sabe que eu tinha a onda B tá aqui e a onda A tá aqui. Então, esse pulso aqui é o pulso resultante, que é a amplitude resultante aqui, tá? Então, a amplitude resultante
é sempre a soma da amplitude da primeira onda com a soma da amplitude da segunda onda. O que significa dizer isso? Significa que eu estou tendo uma interferência construtiva. Certo? Eu vou ter uma interferência construtiva, tá? E aí o que acontece com as ondas? Quando elas estão continuando andando, né? A onda B está indo para lá e a onda A está indo para cá. Então elas vão continuar se movimentando até que elas saiam uma da outra novamente. Então a onda A está aqui, continua indo da esquerda para a direita. A onda B está aqui, continua indo da direita para a esquerda. A onda A continua tendo a sua amplitude A e a onda B continua tendo a sua amplitude B, tá? Então, só acontece a superposição de onda quando os pulsos estão um sobre o outro. E aí, a gente sabe que numa interferência construtiva, a amplitude resultante é a soma das amplitudes que estão superpostas, uma sobre a outra, tá bom? E aí elas vão separando até acabar, tá? Já quando eu tenho oposição de fase, tá? Você observe que eu tenho a onda A tá para cima, eu tenho amplitude A aqui, a onda B está para baixo, eu tenho amplitude B aqui, da onda B. Ela está indo da esquerda para a direita com uma velocidade VA e aqui está vindo da direita para a esquerda com uma velocidade VB. O que vai acontecer com essas ondas? Elas vão andar, se movimentar, até começar a se encontrar. E aí eu tenho uma onda que está para cima, uma onda que está para baixo, então eu tenho uma diferença dela. É como se eu tivesse eu tenho uma energia que joga as partículas para cima, eu tenho uma energia que joga as partículas para baixo, e a que tiver mais energia ganha. Então ela vai começar a fazer novamente um desenho um pouquinho diferente. Então quando ela chegar exatamente quando as duas ondas estiverem sobrepostas uma com a outra, vai acontecer uma onda um pouquinho menor. Lembra que eu fiz um desenho assim para vocês, né? Aqui seria a onda A e aqui seria a onda B, tudo bem? Mas eu tenho essas ondas assim, tá? Perfeito, né? Então o que vai acontecer com isso? Eu vou ter uma amplitude resultante aqui também. Essa amplitude resultante vai ser a maior amplitude menos a menor amplitude, tá? Então eu pego a maior amplitude e subtraio a menor amplitude. Quando isso acontece é que eu tenho uma interferência destrutiva, tá? Uma interferência destrutiva. E aí, a hora que ela continuar se movimentando, elas vão saindo uma da outra até que elas saiam por completo. Então eu tenho aqui a onda A, que vai com a velocidade A, e ela volta a ter a amplitude dela. Eu tenho a onda B, que tem uma velocidade VB aqui, e volta a ter a amplitude dela também, a B, tá? E elas vão até acabar, perfeito? Agora, tem um caso particular que quando essas amplitudes que estão quando esses dois pulsos estão em fase, possuem a mesma amplitude, significa dizer que quando elas estiverem sobrepostas, eu vou ter um probleminha. Então, olha só. Aqui é amplitude. Aqui também é amplitude. Tem o mesmo valor, da onda A para a onda B. Então, como elas são em oposição de fase, significa que a amplitude resultante é a soma da amplitude maior menos a amplitude menor. Como elas são iguais, isso vai dar zero. Então, quando elas estiverem sobrepostas uma com a outra, uma mata a amplitude da outra. É como se as energias se cancelassem mutuamente nessa interferência construtiva, tá? Então, vamos lá. Aqui elas vão se encontrando. Quando tiver uma sobreposta com a outra, elas matam, tá vendo? Ó, a onda A, ela tá aqui para cima, a onda B tá aqui para baixo, mas a resultante dela é nula. Eu não tenho amplitude. A amplitude aqui, ela é zero, tá? Porque é uma interferência destrutiva, onde as amplitudes são iguais. E aí o que acontece? Elas vão continuar se afastando novamente e vão voltar até o pulso. Então a onda A continua aqui com uma velocidade de VA, a onda B continua para cá com uma velocidade de VB, e aí vai embora, tá? Agora,
Quando a gente fala de reflexão de ondas bidimensionais e tridimensionais, a gente vai levar em consideração as leis da reflexão. Então, nós temos a primeira lei da reflexão que fala o seguinte: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano, tá? E a segunda lei da reflexão, ela fala que os ângulos formados entre a reta incidente, a reta normal, são chamados de ângulo de incidência e o ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido é chamado de ângulo de reflexão, onde esses ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, são iguais. Então eu tenho que saber essas duas leis da reflexão. Então olha só, aqui eu tenho o raio refletido, tá? Então olha só, eu tenho um raio de luz incidente que vai chegar numa superfície refletora. Isso aqui é uma superfície refletora, tá? E aí ela vai sofrer uma reflexão, ou seja, o que é reflexão mesmo, pessoal? Bate e volta, né? Então ela vai bater na superfície e vai voltar. O raio que volta é chamado de raio refletido. Então aqui é o raio refletido, aqui é o raio incidente, e a reta normal é a reta que reparte ela no meio, né? Lá na matemática a gente chama ela de bissetriz, ela reparte o ângulo igualzinho, tá? E faz o ângulo sempre de 90 graus com a superfície refletora, que é chamada reta normal. Então, o ângulo formado entre a reta normal e o raio incidente é o nosso ângulo de incidência I. E o ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido é o nosso ângulo R. Então, o ângulo I é igual ao ângulo R sempre, tá? E aí, esses dois ângulos aqui, ó, também são iguais, que eu vou chamar de alfa e beta. Então, alfa também vai ser igual a beta, tudo bem? E com isso eu tiro algumas informações. Quando eu pego o ângulo de incidência e somo com beta, isso tem que dar 90 graus. Tá? Quando eu pego o ângulo refletido e somo com alfa, isso também tem que dar 90 graus. Quando eu somo todos eles, ou seja, o ângulo de incidência somado com beta, somado com refletido, somado com alfa, isso tem que dar 180 graus. São algumas informações que a gente tira do desenho, perfeito? Bom, então, lá no nosso resumo, eu coloquei algumas imagens para vocês sobre essas reflexões em líquidos, por exemplo, né? No líquido, a reflexão no líquido, de uma onda reta, né? De uma onda circular, só a imagem. Então, por isso que eu não coloquei aqui nessa videoaula, mas no resumo ela aparece, tá? Então, esses são os conceitos que a gente vai utilizar para trabalhar e fazer exercícios. Quando a gente trabalhar com as leis da reflexão, né? Lembrando que a primeira lei fala pra gente, né? A primeira lei fala que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, tá? Quando a gente fala com essas duas leis da reflexão aqui, tá? A gente também trabalha muito com a trigonometria, tá? A gente trabalha muito com isso. Então, é importante saber como é que é os ângulos de um triângulo, como é que são os ângulos de um quadrado, como é que são os ângulos de um triângulo retângulo, de um triângulo isósceles, de um triângulo escaleno. Também é importante saber como é que são os ângulos de um hexágono e assim por diante, porque a gente não sabe como é que o exercício pode aparecer. E aí, como é que a trigonometria pode entrar nesse processo, tá? Bom, então é isso aí, tá? Por hoje a gente encerra a nossa aula com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Deixa seu joinha aí para mim. Se não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa a sineta para você receber notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam de uma coisa, meus alunos. Tem que assistir o vídeo até o final. Tem que fazer a marcação do nome de vocês, turma e número, aqui nos comentários aqui embaixo, para vocês poderem participar da atividade. Mas não se esqueçam que lá no Classroom você tem que finalizar a atividade e devolver a atividade finalizada para mim também, para que possa contar o visto, tá bom? Então, ó, vamos seguir firme na quarentena, tá? Isolamento social é o que tem para ir para nossa saúde. Vamos se cuidar, por favor, se cuidem, tá? Logo, logo a gente
vai sair desse problemão aí e vai voltar à nossa rotina normal com aula lá na sala de aula, onde a gente vai se ver e matar a saudade, tá? Aquele abraço.